Irmãos, creio eu que vocês tenham visto aí o pronunciamento do pastor Paulo Júnior, que ficou bastante conhecido nas mídias sociais, né, pela forma firme que ele prega contra as heresias, pela forma firme que ele expõe o evangelho como um todo. E segundo esse pronunciamento, ele foi afastado do ministério porque essa sua forma de se comunicar e de se comportar traz um certo tom autoritário. E esse autoritarismo se estendia não só para os membros da igreja, mas como também à sua família, né? E o autoritarismo é uma das características que não deve fazer parte da vida de um presbítero, conforme nos instrui as Escrituras. E eu estou trazendo aqui esse assunto, obviamente, não para comemorar, né, aquilo que aconteceu com o pastor, mas para aproveitar essa ocasião para trazer um alerta a todos vocês. Porque o que acontece? Muitas vezes nós, por admirarmos, né, os líderes que se levantam, por admirarmos homens pelo conhecimento que eles demonstram ter, pelo seu discurso, pela sua oratória, nós acabamos criando para nós ídolos e acabamos projetando nesses homens uma certa inerrância. Eu sei que com certeza você já ouviu isso, mas uma verdade que não deve fugir do nosso coração e da nossa mente é que só existiu e só existe um homem inerrante. E esse homem é Jesus. E a grande questão é que todos nós, independente se seguimos um viés mais exortativo ou não, independente se somos de uma ala reformada, ou de uma ala pentecostal, ou de uma ala tradicional, nós que decidimos expor a nossa cosmovisão bíblica publicamente, seja um pastor, seja um presbítero, ou seja um líder, a verdade é que nós somos passíveis de erro. Porque o pecado é inerente ao ser humano desde a sua queda. E a Bíblia expõe isso expressamente. Desde Abraão, por exemplo, que recebeu a promessa de ter um filho, mas por conta da sua incredulidade acabou gerando um filho que não era da promessa. E aí nós temos Davi, que adulterou. Nós temos o exemplo de Sansão, que vendeu o seu segredo a uma mulher. Temos o exemplo de Pedro, que negou a Jesus. Temos também o exemplo das igrejas da Ásia, que mesmo ali no início do cristianismo, naquele calor da expansão da mensagem do evangelho, ainda assim estavam adotando um comportamento pecaminoso. Porque o pecado, de fato, acompanha nossas vidas, infelizmente. Agora, a grande questão está no seguinte, e aí eu quero aqui usar o exemplo do joio e do trigo. Uma das grandes diferenças entre o joio e o trigo é que enquanto o joio ele se mantém ereto, sempre erguido, o trigo ele se curva. E fazendo uma aplicação espiritual, digamos assim, a grande diferença é que diante do pecado, aquele que é o joio, mesmo diante de muitos conselhos, mesmo diante de um apontamento correto com relação ao seu comportamento pecaminoso, ele se mantém ereto. Ele se mantém erguido, ou seja, ele se mantém soberbo, ele não admite o seu erro, ele não se convence do seu comportamento contrário às Escrituras. Já o trigo, diante do pecado, quando ele é confrontado, quando ele é aconselhado, quando ele é exortado, ele se curva. Ou seja, ele admite o seu erro, se arrepende, confessa e deixa. E aqui nós temos um exemplo claro e prático sendo aplicado através da vida do pastor Paulo Júnior. Embora tenha chegado ao consenso de que o seu comportamento está contrário às Escrituras por conta do seu tom autoritário, ele conseguiu olhar para si mesmo, examinar a si mesmo e, através da instrução de homens de Deus, reconhecer o seu pecado, se arrepender, para que assim ele alcance a misericórdia. E aqui nós aprendemos duas questões. Primeiro, não coloque a sua esperança total em homens, porque nós somos falíveis, nós somos passíveis de erro. Segundo, se um dia talvez você se encontrar nessa mesma situação, não necessariamente no mesmo pecado, você olhe para si mesmo, que você se examine, que você seja aconselhado, e sendo aconselhado, você se arrependa do seu pecado, confesse e deixe.